Mercadante, queria cumprimentar meus colegas de grupo, o deputado Leandro Graz, o governador, o senador Camilo, que tem sido uma honra esse trabalho nesse GT, com ambos e com outros colegas. Quero destacar também que integram a coordenação política desse GT o governador Helder Barbalho, que não foi possível estar presente aqui, mas tem participado dos encontros do GT, e também o meu colega senador Otto Alencar, que tem dado importante contribuição na construção desse GT. Ao mesmo tempo, queria agradecer, sobretudo, queríamos agradecer o trabalho técnico. Jonas já foi citado aqui pelo ministro Aloísio, Raimundinha, me permita o carinho de assim chamá-la, Esther Bemergui, Rafael Sodré, enfim, tantos e tantos técnicos que têm contribuído com o trabalho que nós temos executado e que resultou no pré-relatório que foi entregue no dia de ontem. Nesses dias, nesta etapa de trabalho, nós podemos diagnosticar, em primeiro lugar, que o Brasil, lamentavelmente, na situação atual, não tem política de desenvolvimento regional. O que nós encontramos no Ministério do Desenvolvimento Regional é uma ação pulverizada em emendas parlamentares, sobretudo em emendas do chamado RP9, emenda de relator, orçamento secreto, como todos vocês da imprensa passaram a definir, sem destinação de recursos para obras estruturantes. Para ter uma ideia, a execução orçamentária de 2022, nós tivemos mais de 4 bilhões de reais em recursos de emendas parlamentares. 70% desses recursos, de recursos do orçamento secreto. Isso é mais do que o orçamento do próprio Ministério. Então, vivemos no Ministério do Desenvolvimento Regional uma situação, ministro Mercadante, paradoxal. Não se tem recursos para as obras discricionárias, para o objetivo fim do Ministério, e se tem recurso demais para pavimentações sem critérios, para distribuição de trator, para distribuição de caixa d'água sem água, frase que Jonas, inclusive, muito bem cunhou hoje. Enquanto isso, o objetivo fim do Ministério não é alcançado. O Ministério é um verdadeiro cemitério de obras paradas. E com este modelo orçamentário, se continuar, isso tende a se aguçar. Para os senhores e as senhoras terem ideia, 50% das obras de saneamento do país estão paralisadas. A constatação que fazemos é que o Ministério foi uma fusão totalmente mal planejada entre o Ministério da Integração Nacional e o Ministério das Cidades. Foram criadas supersecretarias, algumas sem a finalidade exposta, e o Ministério perdeu toda a sua capacidade de organização e de planejamento. O orçamento do Ministério, pelo esse diagnóstico prévio que já fizemos, se tornou totalmente dependente de emendas parlamentares. 64% do orçamento vem de emendas. E, na prática, a quem cabe a razão e o objetivo fim de governar, que é o ministro, que é o Ministério, não governa. Os recursos não estão sob a égide do ministro e das secretarias fins do Ministério. Estão sobre a vontade de parlamentares a partir das suas indicações de recursos. Esse cenário tem uma consequência. 80% das ações do Ministério, e esse dado não é somente da equipe de transição, é do Tribunal de Contas da União, estão concentradas em regiões com alto índice de desenvolvimento econômico. Com isso, desvirtuando o objetivo que o Ministério do Desenvolvimento Regional, que conforme a Constituição da República, no seu artigo 1º, é combater as desigualdades regionais. No orçamento hoje previsto do Ministério, não há recursos suficientes para a conclusão de obras prioritárias. Nem tem dinheiro para a prevenção de desastres. Desastres como aqueles que todos nós brasileiros constatamos ocorrer no mês de janeiro, em decorrência das intensas chuvas, sobretudo na região sudeste, na região norte, na região nordeste do país, não tem dinheiro para obras de contenção de encostas, nem de prevenção de desastres. Todas as obras nesta área, praticamente todas as obras, estão
paralisadas. A Secretaria de Defesa Civil, uma das secretarias fins do Ministério, pede 506 milhões para que obras de prevenção de desastres não sejam paralisadas. A lei orçamentária, o projeto de lei orçamentária para o ano que vem, prevê 3 milhões desses 506 milhões. Significa dizer que nenhuma obra de contenção de encostas ou de prevenção de desastres será concretizada. A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf, que no nosso entender foi desvirtuado seus objetivos fins, informa que são necessários 674 milhões a mais no orçamento do que o previsto no projeto de lei orçamentária para a conclusão de obras. Se não tiver uma imediata ação orçamentária, e isso, ministro Mercadante, impõe a necessidade da aprovação da PEC da transição, muitas dessas obras necessárias para a segurança hídrica, sobretudo no Nordeste, serão paralisadas, não terão continuidade. Ao todo, o Ministério do Desenvolvimento Regional precisa de cerca de 5 bilhões de reais para tocar as ações que necessita para o ano de 2023. A previsão orçamentária é bem aquém disso, está em torno de 3 bilhões de reais. É mais um dado que informa a necessidade da aprovação da proposta de emenda constitucional que foi apresentada essa semana no Congresso Nacional. De 2018, início do atual governo, a 2022, o orçamento discricionário do Ministério, o que chamamos de orçamento discricionário, obras de prevenção a desastres, ações da Defesa Civil, obras de segurança hídrica. De 2018 a 2022, o orçamento discricionário do Ministério teve uma redução de 67%. E as emendas parlamentares, sobretudo do RP9, teve um aumento de mais de 50%. Reitero, a grande diferença que se tem é que emendas como do RP9 é pela livre destinação da vontade individual do parlamentar. E o objetivo fim do Ministério não é alcançado. Qual a consequência disso? A paralisação, já neste ano, como todos vocês já noticiaram, da Operação Carro-Pipa, que foi suspensa no Nordeste desde o dia 15 de novembro, antes de terminar o ano, e ainda são necessários mais de 50 milhões para que ainda em 2022, nós estamos falando em 2023, para em 2022 possa se levar água para quem sofre com seca. Essa distorção orçamentária, essa deturpação do objetivo fim do Ministério teve essa consequência primeira. Neste momento, no dia que hoje aqui falamos, mais de 1.511.000 brasileiros de 174 municípios, sobretudo do Nordeste, estão sem assistência hídrica, sobretudo da Operação Carro-Pipa. Ao contrário disso, tem o contraste de que ocorre uma fartura de distribuições de tratores por todo o país por conta da execução das emendas da chamada RP9. Eu quero só chamar a atenção, antes de passar para o governador Camilo, de um dado que nos assustou na equipe de transição. Nós precisamos obras hídricas, sobretudo da continuação, obras hídricas de manutenção da transposição do Rio São Francisco, precisam de 1 bilhão de reais, senão essas obras irão parar. Eu reitero a constatação que fizemos. Precisa de 1 bilhão de reais para obras hídricas da transposição do São Francisco. E nós temos 4 bilhões de reais alocados em emendas parlamentares, sobretudo na RP9. Eu quero aqui só deixar claro, o problema não são as emendas parlamentares. O problema é a distorção aqui criada. De um lado, emenda parlamentar, para o que não é objetivo fim, não é prioritário estratégico dos brasileiros. E, por outro lado, a ausência completa de recursos para necessidades iminentes dos brasileiros.
E um dado dramático e concreto para isso é que, de imediato, é necessário 40 milhões de reais para bombear a água da transposição do São Francisco para a Paraíba, sobretudo para a região da Grande Campina Grande. Se isso não ocorrer, quase 1 milhão de pessoas podem ficar sem o fornecimento de água. Outros dados, também no Nordeste, nos chamam a atenção. O ramal do Apodi necessita de 360 milhões de reais. Para conclusão, o governo previu para o ano que vem 72 milhões de reais. O orçamento de 2023, da Defesa Civil, necessário é de 739 milhões de reais. Só foram pedidos 477 milhões de reais. De respostas aos desastres, no ano 2022, foi pedido 381 milhões de reais. Foi contemplado 150 milhões de reais. Isso justifica, talvez, isso não justifica, melhor dizendo, desculpe o termo, mas isso explica porque desastres acontecem e o governo não consegue de imediato agir para socorrer as pessoas em decorrência desses desastres. O cenário mais grave para nós é a área de prevenção a desastres, como já destaquei. É necessário 506 milhões de reais e nós temos hoje, era necessário 506 milhões de reais e nós temos hoje 3 milhões de reais. Para concluir e passar aqui para o senador Camilo, todos tiveram conhecimento de que ontem o atual presidente da República fez o bloqueio dos recursos do chamado RP9. Coincidência ou não, logo após o encontro do presidente eleito com o presidente da Câmara. Embora o RP9 seja uma distorção, por todos os fatos que aqui apresentamos, este bloqueio, que claramente, na interpretação nossa, é uma retaliação, complica e deterioriza ainda mais a situação da execução por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional. Relatei aqui que falta dinheiro para obras de segurança hídrica no Nordeste. E nós temos hoje disponível, também do RP9, 1,8 bi para asfalto. É esse o cenário gravíssimo que encontramos de distorções orçamentárias e que nos levam à conclusão preliminar. Primeiro, é necessário ter uma reorientação sobre a destinação dos recursos de emendas parlamentares para o objetivo fim do Ministério. Senão, continuaremos a ter suspensão de obras de assistência hídrica, sobretudo no Nordeste brasileiro. É necessário um urgente redirecionamento, senão iremos ter desastres. Iremos ter desastres sem que o Estado brasileiro possa prover a assistência que é necessária aos brasileiros. E, em segundo lugar, é inadiável, inevitável, necessário e urgente a aprovação da proposta de emenda constitucional que é reclamada pelo governo de transição ao Congresso Nacional. Camilo. Primeiro, boa tarde a todos, a todas. Queria cumprimentar aqui a imprensa presente, cumprimentar nosso senador, ministro, Mercadante, e cumprimentar meu futuro colega senador Randolph e o nosso deputado, e primeiramente agradecer o convite do nosso coordenador dos grupos da transição, Mercadante. Queria também cumprimentar aqui toda a equipe técnica que trabalhou esses dias dando a sua contribuição nesse valioso estudo realizado pela equipe técnica. E eu quero só reforçar um pouco as palavras aqui do Randolph. Primeiro, que houve uma desorganização por parte do Ministério, principalmente na fusão do antigo Ministério das Cidades e Ministério da Integração, que agora